Amém. Paz do Senhor. Tome seu assento. Graças a Deus. Ô Guilherme, pega aqui essas fichinhas. Graças a Deus. O Senhor tem nos concedido o privilégio de estarmos mais uma vez na sua casa. Samuel já desejou aí um feliz Dia dos Pais a todos. Deus abençoe. Graças a Deus. Dia dos Pais é todo dia, né, irmãos? Mas aí convencionaram um dia. E a gente comemora. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Ontem encerramos de tardezinha aqui um evento que nós tivemos em nossa igreja. Nós fizemos a trilha de alcance. Sexta e sábado tivemos 3 módulos. Na sexta-feira tivemos os sentinelas de oração. Sábado pela manhã nós tivemos evangelismo intencional e à tarde o projeto Felipe. Então foi bênção do Senhor. Pastor Cleverson da Igreja Batista, pastor Marcelo, e nós estamos virando uma chave na questão de evangelização, discipulado e cuidado, né, para que a gente possa entender o verdadeiro chamado do Senhor para a igreja de Deus. A igreja, ela é chamada, mas ao mesmo tempo ela é enviada, né? E quando nós falamos igreja, não falamos obreiros, não falamos pastores. Obrigado, irmã Fátima. Todos nós, a grande comissão é para todos nós, né? E se fizermos um breve exercício, hoje é dia 13, né? Se a gente lembrar na nossa mente nesse mês aqui, nesses 13 dias, qual foi a última pessoa que você anunciou Jesus para ela? 13 dias. Melhor, julho, vamos retroceder um mês. Será que nós anunciamos Jesus para alguém em julho? Nós cantamos que nós somos livres, né, que nós amamos Jesus, que nós amamos, mas verdadeiramente, ao acabar o culto, será que nós somos obedientes à palavra de Deus? Então, é um exercício para nós pensarmos, né? Por obrigação, temos que anunciar o Evangelho. Amém? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Nós vamos meditar alguns versículos no livro de Tito, livro curtinho. O apóstolo Paulo escreve a um jovem pastor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque nós precisamos entender. Se você percebeu, nós cantamos 3 hinos, falavam de cruz, de sangue, não é isso? Né? E a gente precisa entender o que aconteceu na cruz. Precisamos entender um pouquinho. E esse texto, ele é interessante, porque a partir do versículo 3, Paulo, ele vem trazendo um ensinamento aos irmãos e à igreja de Cristo hoje, quando ele fala assim: pois nós também no passado, Paulo ele diz a Tito, algumas traduções ele diz, admoesto-vos, né? Que nós éramos o quê? Insensatos, pois nós também no passado, versículo 3, irmãos, Tito 3, versículo 3, pois nós também no passado éramos insensatos, né? Desobedientes, desgarrados, escravos de quê? De todos os tipos de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e nós cantamos aqui hoje, e o seu amor por todos, Ele nos salvou
não por obras de justiça praticadas por nós, o que havíamos feito, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim do que, irmãos? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Esse texto é interessante, que fala do passado, no iniciozinho do versículo 3, ele fala do passado, ele fala da manifestação no versículo 4, da bondade de Deus, e foi porque a bondade de Deus se manifestou que nós fomos alcançados pela graça. Fala de um lavar regenerador, e fala desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E fala de justificados pela graça. Quando, queridos irmãos, nós recebemos, e quando nós confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador, dois grandes milagres acontecem na vida, quando nós, na nossa vida, na vida das pessoas que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. O primeiro milagre, queridos irmãos, é a justificação. E o segundo milagre é a regeneração. Mas antes de falarmos sobre justificação e regeneração, nós precisamos entender, nós precisamos compreender uma palavra pequena chamada pecado. Precisamos entender o que é pecado, o que o pecado causa, o que acontece na vida das pessoas que vivem no pecado. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que o pecado é o único problema da humanidade. O problema da humanidade, do homem longe de Deus, é o pecado. Os demais problemas que nós vemos, corrupção, imoralidade, um monte de coisa, irmãos, são derivados do pecado. A humanidade desobedeceu ao Senhor. O grande pecado é a rebelião contra um Deus santo e justo. Isaías diz no capítulo 53, abra sua Bíblia, e hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, que nós temos tempo. Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos ler a Bíblia um pouquinho, para a gente relembrar algumas coisas. Isaías capítulo 53, versículo 6, que diz o texto: todos nós, sem exceção, irmãos, todos nós andávamos como? Desgarrados como ovelha. Cada um fazia o quê? Se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Todos nós, queridos irmãos, sem exceção, andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, numa vida de pecado. O homem que vive no pecado, ele anda pelos seus caminhos, ele anda segundo o seu entendimento. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, Paulo também traz um panorama da situação, queridos irmãos, do ser humano que vive em pecado. Quando ele nos diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há um justo na humanidade, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se totalmente inúteis. E ele fala: não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, não há um sequer. O pecado, queridos irmãos, é universal.
O pecado, ele está enraizado na raça humana. Mas ele não somente está enraizado, como ele produz efeito no ser humano. Ele afeta a personalidade humana. E veja, preste atenção no que o pecado faz. A mente do ser humano é cegada pelo pecado. O Deus deste século, do presente século, cegou o quê? O entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo diz que o Deus desse século, o Deus da presente era, o que ele fez, irmãos? Ele cegou o entendimento das pessoas, para que a luz não resplandeça no seu entendimento. A mente é cegada para que a luz de Cristo não resplandeça, não ilumine a mente do pecador. E dessa maneira ele vive na escuridão. Ele não entende, queridos irmãos, que a salvação está somente em Jesus Cristo. E uma mente cegada pelo demônio, cegada pelo diabo, queridos irmãos, ela não consegue entender que Jesus Cristo é a libertação, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nós cantamos, que Jesus Cristo nos traz a salvação. Então o pecado, em primeiro lugar, queridos irmãos, ele cega o entendimento, ele cega as pessoas. E você pode falar, mas não parece, irmãos, que é uma escuridão na mente, a mente está entorpecida. A pessoa está caminhando para o abismo, está caminhando para a perdição, e você fala, olha, você precisa aceitar a Cristo como Salvador da sua vida, pois você vai ser condenado, e a pessoa não entende, e continua caminhando para o abismo. Tivemos um caso recente aqui, queridos irmãos, o Anderson, um menino que olhava carro aqui. Quantas vezes ele entrou nesta igreja? Quantas vezes nós anunciamos o evangelho para ele, mas a sua mente estava cegada pelo pecado. Estava nas garras, irmãos, do inimigo. E é assim que o inimigo faz, ele cega o entendimento. Menino novo, caiu, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano e morreu. Sabe por quê, irmãos? Porque a mente estava cegada. A escuridão espiritual, a mente é cegada. Mas uma coisa, queridos irmãos, que o pecado faz no ser humano, a vontade do ser humano é corrompida. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos abrir a Bíblia. Tem tempo. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Procure uma pessoa aí do seu lado que está sem Bíblia. Compartilhe com ela, se ela não tem Bíblia. Para acompanhar a leitura. Para a gente ver que está na Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Isso aí, Raul. Compartilhe com a nossa irmã aí. Vamos ler a Bíblia, veja o que está escrito. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E agora preste atenção, queridos irmãos, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o quê? Para o mal. O pensamento, a inclinação do coração, do pensamento das pessoas é para o mal. Vamos lá no profeta Jeremias agora, abra a Bíblia, no profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 12. Eu espero vocês abrir a Bíblia, não tem problema. Jeremias tem na Bíblia, irmãos. Profeta maior. Jeremias 16 e 12. Jeremias está facinho, né, irmãos? O duro é achar Obadias, né, os profetas menores ali que fica ali camuflado, né, e tem dificuldade. Irmãos, por isso que a Bíblia é bom, viu? O celular é bom que dá rapidão,
Não tem necessidade. Mas se trocar o celular pela Bíblia, passa vergonha, né, irmãos? Não sabe o que tem, né? E tem irmão que não sabe. Irmãos, a gente precisa treinar a mente um pouquinho. A Bíblia é bom, você sabe por quê, irmãos? Porque a gente conhece, a gente sabe o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O celular é jóia. Eu tenho celular, às vezes dá uma comparação e é bom, né? Mas é bom manusear a Bíblia, viu? Porque senão fica perdido. Jeremias 16:12 diz assim, olha: contudo, vós cometestes erros ainda piores do que os vossos pais, pois cada um de vós segue o quê? A rebeldia, a teimosia do quê? Coração o quê? Maligno. Então o coração é bom? Nosso coração é maligno, recusando-se ao quê? Dar ouvidos a quem? A Deus. Veja, irmãos, que o coração do homem é mau. E se a gente fala aqui, né, William? E as pessoas não lêem na Bíblia, falam assim, o pastor está falando besteira, está falando que a gente é ruim, mas é bíblico, irmãos. Agora avança aí um capítulo em Jeremias, vamos para o 17. Jeremias 17, versículo 9. E eu vou pedir para o Enéas ler. O coração humano é o quê? Enganoso e o que mais? Perverso. Doença, a sua doença é o quê? Essa doença aqui, irmãos, não é uma doença física. Não é o colesterol aumentado, que a gente toma um comprimidinho lá e dá uma limpada. Não, irmãos, essa doença é o pecado. A cura para o pecado é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quem é capaz de compreendê-lo? Vamos no Novo Testamento. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ver o que Jesus disse sobre o coração, sobre o pecado. E nós estamos aqui falando, queridos irmãos, da vontade do ser humano corrompida. Como que o pecado corrompe a vontade, as atitudes do ser humano. Marcos capítulo 7, versículo 20 e 21. Uma irmã vai ler agora. Ei, irmão Nelson, era uma irmã. Irmão Nelson, depois, lê aí, irmão Nelson, depois a irmã lê outro. Vai lá, irmão Nelson. Pode ler, irmão Nelson. Depois a... Amém, irmão Nelson. Amém. E disse mais, Jesus falando, queridos irmãos, o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro da onde? Do coração que sai o quê? Maus pensamentos, que mais? Adultérios, imoralidades, furtos, homicídios, ambições desmedidas, maldades, engano, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Isso, irmãos, é um coração que o pecado domina no coração. Então nós vemos, queridos irmãos, que o pecado, irmãos, ele cega o entendimento, para que a pessoa não seja iluminada pela palavra de Deus. A palavra entra, mas a pessoa não compreende. A pessoa não consegue entender que está vivendo uma vida de miséria. Inferno. É duro, irmãos, mas é isso. E é esse pecado que corrompe o nosso coração também, que nos leva a fazer coisas que Deus reprova. Mente cegada, vontade corrompida, queridos irmãos, e é nesta situação que o homem se apresenta
diante de Deus, todos nós sem exceção. Antes de sermos alcançados por Cristo, mente cegada, vontade corrompida, sem exceção. Essa situação do ser humano, quando a gente olha, irmãos, parece que é um quadro tão grande, que parece que é um caminho sem volta. Olhamos as pessoas numa vida de pecado, cegos, corrompidos pelos desejos da carne, e nós vemos, irmãos, e achamos que não tem mais volta. E parece que o pecado, Enéas, é um imã, que tem uma atração tão forte, que nos atrai para o pecado. Mas, queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite, que existe uma força muito maior do que o pecado, que é a graça de Deus derramada em nossas vidas, que nós também cantamos aqui, derramada na vida daqueles que confessam a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, o mediador da nova aliança. Mediador, queridos irmãos, entre um Deus santo, justo, e um homem pecador, que éramos nós quando fomos alcançados pela graça de Deus, com a mente cegada, com o coração corrompido, todos nós sem exceção. Romanos capítulo 5, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, queridos irmãos, sim, o pecado é um imã forte que atrai, mas a palavra de Deus nos garante, onde abunda o pecado, vai abundar a graça de Deus, vai superabundar, vai ultrapassar o pecado. Precisamos entender, queridos irmãos, que o que o pecado gera na vida das pessoas sem Cristo. E aí nós vamos entender então a dimensão da justificação, a dimensão da regeneração na vida daqueles que são alcançados pela graça de Cristo. Nós falamos no início de 2 milagres que acontecem na vida daqueles que recebem a Cristo. Justificação é o primeiro. Nós somos justificados e nós estamos aprendendo na escola bíblica. O primeiro é a justificação. Justificação, queridos irmãos, é o meio pelo qual um infrator da lei é considerado justo aos olhos de um juiz. Nós vimos que o pecado corrompe o homem, mas também não só corrompe, mas o condena. Se o problema, queridos irmãos, fosse somente a corrupção, a maldade do pecado, estava resolvido. Mas o grande problema, queridos irmãos, não é somente nesta vida de pecado, é que a vida de pecado traz com ela uma condenação, a condenação à morte eterna. E então, como o homem pode ser justificado diante de Deus? O homem é pecador, o homem é falho, o homem não tem nada para apresentar diante de Deus para se justificar. E como pode ser justificado? E nós temos visto algumas pessoas, queridos irmãos, querendo se justificar diante de Deus. Algumas pessoas fazem penitências, outras pessoas caminham até determinados lugares, achando que aquilo que elas estão fazendo vai justificá-las diante de Deus. Nenhuma obra, nada do que nós fazemos, nem mesmo, queridos irmãos, frequentar a igreja como religioso, nem mesmo como nós vemos algumas pessoas, vêm à ceia uma vez por mês. Não, irmãos. Nada nos torna justos diante de Deus, nada. Nada do que você faça.
nenhuma daquilo que você acha justo diante de Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu ajudo as pessoas. Nada nos justifica. Aquilo que nós fazemos não pode nos justificar diante de Deus. Mas como o homem se torna então justo diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus, queridos irmãos, que vai trazer o juízo à terra? E hoje nós falamos aqui, Apocalipse capítulo 22, o grande julgamento do trono branco. E as pessoas estão desapercebidas, estão achando que não vai acontecer. E o texto diz, queridos irmãos, que neste dia, o mar dará os seus mortos, o inferno, o Hades, as sepulturas, elas darão os corpos que lá foram enterrados. E diz o texto, queridos irmãos, que grandes e pequenos, de todos os lugares do mundo, hão de comparecer diante do julgamento de Deus, para receberem a sentença da morte eterna. E não é brincadeira. Jesus não morreu na cruz do Calvário, queridos irmãos, para que nós fôssemos felizes. Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos alcançados pela sua graça. E nós precisamos entender isso, queridos irmãos, que muitas vezes nesta caminhada, nós vamos ter lutas, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter aborrecimentos, nós vamos ter dificuldades. Mas quando nós somos alcançados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, nós sabemos, queridos irmãos, que uma pátria celeste nos aguarda. A doença não vai nos impedir, queridos irmãos. O câncer vai ser vencido. A doença será vencida, a perseguição será vencida, o desemprego será vencido, a tristeza será vencida, porque nós herdaremos, queridos irmãos, uma coroa da vida eterna. E se ficarmos aqui, queridos irmãos, enraizados nesta terra, preocupados, queridos irmãos, em demasia, com o que haveremos de comer, ou de beber, ou de vestir, ansiosos, vamos criar raízes aqui, e não vamos entender o que significou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque tudo isso vai ficar. Apocalipse 22, todos hão de comparecer diante do grande trono. Mas como somos justificados diante de um Deus tão severo, santo? Agora, uma irmã vai ler, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, e nós vamos entender como que nós somos e como nós podemos ser justificados diante de Deus. 2 Coríntios 5 e 21. A irmã pode ler para nós? Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Quem não conheceu o pecado? O que ele fez? Deus o fez o quê? Pecado por nós. Para que nele fôssemos o quê? Feitos o quê? Justiça de Deus. Queridos irmãos, fora de Jesus, não somos justificados. É em Jesus, é na cruz, é no sacrifício, é no sangue de Jesus que nós somos justificados. A justificação, queridos irmãos, é baseada no sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Justificados pelo seu sangue. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, e nós repetimos aqui na nossa ceia aqui, né? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? E o sangue
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos justificados pelo sangue de Jesus. A justificação, queridos irmãos, se dá pelo sangue do Cordeiro. E assim, quando Deus olha, quando eu recebo a Cristo, quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, Jesus, então ele vai diante de Deus. Deus, quando ele olha para o Paulo, miserável pecador, digno da ira de Deus, digno da morte, Deus não vê mais esse Paulo pecador. Ele vê o sangue do Cordeiro, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Quando você recebe a Cristo, o João, a Maria, o Pedro, uma vida de miséria, uma vida de pecado. Deus, quando olha para você, quando você recebe a Cristo, Deus não olha, Deus não te vê mais, mas Deus vê o sangue de Jesus sobre você. E é assim, queridos irmãos, que acontece o primeiro milagre nas nossas vidas, que é a justificação. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, quando nós cantarmos, queridos irmãos, sobre a cruz, sobre o sangue, nós precisamos entender. E qualquer hora dessa aqui no louvor, nós vamos fazer um treinamento. Nós vamos cantar um pouquinho, nós vamos parar. Aí a gente vai perguntar se a gente está entendendo o que está cantando. Nós cantamos Eu Sou Livre. Quem é livre aqui? Eu já falei para os irmãos, não responde rápido não, pensa para responder, viu? Né? Somos livres. Livre do quê, irmãos? Livre do quê? Livres para adorar o Senhor, livres da vida do pecado. Somos livres, irmãos, da garra do Satanás. A gente não é livre para pecar não, irmãos. Nossa mente foi aberta. O Espírito Santo jogou luz, entendemos que precisamos de Cristo. Não vivemos mais a vida do pecado, irmãos. Livres. Primeiro milagre, justificação. Segundo milagre, regeneração. O segundo milagre que acontece quando confessamos a Cristo como nosso Salvador é a regeneração. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que o primeiro milagre que acontece na nossa vida, que é a justificação, ele se dá no céu, no tribunal de Deus. Jesus se apresenta diante do justo juiz e nós somos justificados, é espiritual, no céu, diante de Deus, o justo juiz. A regeneração, queridos irmãos, ela se dá aqui na terra. Por quê? Porque ela vai operar, Enés, no nosso coração. E aí, a regeneração é quando Deus entra na nossa vida. O que é regenerar, queridos irmãos? Quando a gente toma um tombo, quando você rala a sua mão grande, o que acontece? Cria o quê? Uma casquinha? Cria uma casca, não cria? Ai. Então, gerar de novo. Quando você machuca, e eu machucava muito, irmãos, o que acontece? Vai criando uma casca. Aquela casca cresce, e a gente tem a mania de ir tirando, né, irmãos? Aí sai o sanguinho, bota um papelzinho que a gente não aguenta, né, meu? Uma casquinha ali, né? Quer tirar, né? Aí o que acontece, irmãos? Fica aquela pelezinha bem fininha, não é assim? Sensível. E vai passando o dia, irmãos, o que acontece? Aquela pele vai se regenerando de novo. É uma nova vida, nova célula. E a regeneração, queridos irmãos, lembra aquele coração maldoso? Lembra aquele coração que nós lemos, que ele é fadado ao engano? É nesse coração que se dá a regeneração, aqui na terra, nas nossas vidas.
Quando acontece, irmãos, a regeneração, veja lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o que acontece quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos a Cristo, é a regeneração. 2 Coríntios 5 e 17. O que que diz? É conhecido. Vamos passar aqui no telão aqui? 2 Coríntios, nós vamos falar todo mundo junto. 2 Coríntios, dá para pôr aí? 2 Coríntios 5 e 17. E nós vamos repetir juntos para a gente memorizar. 2 Coríntios. Vamos lá? Todo mundo, toda a igreja. 2 Coríntios 5 e 17. Vamos lá? Está lá, ó, irmãos? Está lá? Eu estou vendo aqui, ó. Olha lá, vamos lá. O que que diz o texto? Quem está em Cristo aqui? Você está em Cristo? Amém? Então as coisas velhas têm que ficar para trás, irmãos. O coração precisa ser regenerado. Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, tudo, as coisas velhas ficaram para trás, irmãos. Isso é regeneração daqueles que recebem a Cristo como o único e suficiente Salvador. E sabe por quê, irmãos? Porque na nossa conversão, nós recebemos uma nova identidade. As pessoas dizem que Agostinho de Hipona, que foi um crente que viveu lá nos anos 340 e alguma coisinha, 350, por aí, diz que esse homem chamado Agostinho de Hipona, irmãos, ele tinha uma vida miserável, de imoralidade, e ele recebeu a Cristo. E o bichão era terrível. E disse que um dia ele estava andando na cidade e escutou uma voz de uma mulher correndo atrás dele, chamando, Agostinho, Agostinho. E ele continuando caminhando, e a mulher, Agostinho, Agostinho, sou eu. Quando ele olha para trás, ele vê que é uma das suas antigas namoradas. Ele diz, olha, esse Agostinho que você está procurando não existe mais. Se fosse hoje ia ser complicado, né, irmãos? Aí, Serginho. Né? E irmãos, recebemos uma nova identidade. Ele falou assim, olha, esse Agostinho que você está procurando, ele não existe mais, ele morreu, acabou. Sabe por quê, queridos irmãos? Quando nós recebemos a Cristo, nós somos regenerados. Tudo, irmãos, aquelas coisas antigas, elas ficam para trás, recebemos um novo coração, andamos em novidade de vida, um novo palavreado, uma nova maneira de andar, de falar, de agir. Tudo se fez novo. Efésios, capítulo 4, e não precisa abrir a Bíblia, nós vamos ler aqui, Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 24, Paulo diz, e preste atenção, escute, olha, quanto à antiga maneira de viver, que maneira de viver era essa? Irmãos, quando a gente tinha inclinação para o pecado, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, aquilo que era velho. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, preste atenção, queridos irmãos, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades proveniente da verdade. Velho homem, velha criatura, passado,
recebeu a Cristo, queridos irmãos, novo homem, semelhante a Deus em justiça e em santidade. E queridos irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que pessoas têm sido ensinadas de maneira contrária à palavra de Deus. A maneira que a Bíblia ensina. Muitas pessoas estão ensinando que podem vir a Cristo da maneira que estão. E isso é verdadeiro. Porque nós nos apresentamos diante de Deus como pecadores. Mas as pessoas estão ensinando que elas podem permanecer da mesma maneira, num evangelho sem transformação, um evangelho baseado nas vontades e nos desejos humanos. E as pessoas acreditam, queridos irmãos, que levantar a mão, muitas vezes dizendo que está recebendo a Cristo, fazer uma oração de confissão, significa que nasceu de novo. Mas permanecem com as suas vidas e os seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes da mesma maneira que era quando receberam a Cristo. Ou seja, não houve transformação, não houve regeneração, não porque Deus não quis, mas porque a conversão não foi genuína. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando, queridos irmãos, de justificação. Estamos falando de regeneração. Somos justificados e ao mesmo tempo regenerados pelo poder do Espírito Santo. Aquele que ainda não teve a sua vida regenerada, queridos irmãos, o coração de pedra, o coração morto e depravado pelo pecado ainda permanece dentro da pessoa. No momento da regeneração, o cristão deixa de ser escravo do pecado, deixa de ser, irmãos, de ficar na influência para ser servo da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, nos diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E aqui tem o versículo 17, 18 é muito interessante. Que nós fomos libertados do pecado e tornamo-nos escravos da justiça. Então essa liberdade que nós cantamos, irmãos, ela é relativa. A nossa liberdade nos torna escravo da justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que nós somos justificados somente pelo sangue? Vocês estão entendendo que na justificação nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus? Os cristãos, queridos irmãos, não são apenas pessoas boazinhas. São pessoas justificadas. São pessoas novas, regeneradas. São novas criaturas em Cristo Jesus. A regeneração, queridos irmãos, atinge em cheio a nossa natureza humana caída e a transforma de tal modo que passamos da morte para a vida, de um estado de inimizade com Deus, para sermos filhos de Deus. Passa de um estado de rebelião para um estado de paz com Deus. Essa transformação, queridos irmãos, causada pelo novo nascimento, ela tem que ter implicações permanentes na nossa vida. Não é um afã, porque ela nos conduz a uma vida de santidade. Justificados pelo sangue do Cordeiro, regenerados pelo lavar da palavra de Deus. E a grande pergunta que nós fazemos para encerrar nesta noite, e que você responde para você mesmo: você foi justificado por Deus? É uma pergunta para você.
Você que tem que responder para você. Você foi justificado por Deus? Essa justificação, queridos irmãos, ela veio acompanhada da regeneração. O seu coração foi transformado. O seu modo de pensar foi transformado. O seu modo de andar foi transformado. O seu modo de agir foi transformado. E nós precisamos fazer essa análise, queridos irmãos, porque a palavra de Deus nos leva a isso. E hoje, você pode experimentar, talvez entrou aqui nesta noite, e você pode experimentar o verdadeiro amor de Deus, reconhecendo que a necessidade de ter os seus pecados perdoados. Nós cantamos, nós louvamos, e nós falamos aqui de pecados perdoados, justificação. Você nessa noite pode sair daqui com seus pecados perdoados, justificados por Deus, através de Jesus Cristo, o único mediador. E você também pode ter o seu coração regenerado e desfrutar do perdão de Deus, tornando-se um filho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é sério, irmãos. Nós não podemos sair daqui com dúvidas. Se não fomos regenerados, queridos irmãos, algo está errado na nossa conversão. E hoje nós trazemos a palavra de Deus. E você tem a oportunidade de fazer uma reflexão e ter os seus pecados perdoados por Deus. Não é por mim, não é pela igreja. Talvez você tinha alguma dúvida na sua mente, como ser justificado. É uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, cumpridor dos seus deveres, mas nada disso adianta, porque você deve reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui nesta noite que entrou nessa situação, que talvez ainda tenha dúvida sobre a regeneração na sua vida? Nós queremos orar por você. Nós queremos que o Espírito Santo traga na sua mente uma certeza de uma conversão verdadeira, de uma justificação de pecados verdadeiros, para que você possa usufruir do grande amor de Deus. Queridos irmãos, as pessoas andam com plaquinhas dizendo Jesus te ama, mas é muito mais profundo do que isso. Antes de lermos Jesus te ama, tinha que vir Jesus é a única esperança. Porque queremos o amor de Jesus, mas não queremos compromisso com Ele. Queremos as benesses de Deus, mas não queremos compromisso com Deus. E é gostoso ouvir que Jesus nos ama, mas será que nós amamos a Jesus na mesma dimensão? Queremos o amor de Cristo, mas será que queremos entregar as nossas vidas a Cristo? E o convite nesta noite é para que você verdadeiramente receba o amor de Deus na sua vida através de Jesus Cristo. Eu encerro fazendo mais uma vez um convite. Tem alguém que quer receber a Cristo como Salvador? Dê um sinal com a sua mão. Vem cá, meu querido. Tem mais alguém que quer receber a Cristo como Salvador? Reconhecer que os seus pecados são justificados somente pelo sangue do Cordeiro. Não temos mérito, não é a igreja, não é a placa, mas é Jesus Cristo que nos salva. Mais alguém para Cristo nesta noite? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, para que Deus possa
perdoar os pecados do Anísio, que reconhece o sacrifício de Cristo. Ele não quer só o amor de Cristo, ele quer o perdão de Cristo, Enéas. E foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Feche seus olhos. Poderoso e amado Deus, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos. Nós intercedemos, ó Deus, agora, pela vida, ó Pai, deste homem, ó Deus, que deu um passo para o Senhor. E ele sabe, ó Pai, das necessidades, ó Pai, que ele precisa de um Deus. Ele precisa de um Salvador. Ele precisa de um Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, entra no coração. Guarda a vida dele, ó Pai. Que ele possa, Senhor Jesus, a partir, ó Pai, desse momento, desse instante, Senhor, ter o nome dele escrito no livro da vida. Que ele possa receber, Pai, os teus cuidados, ó Deus, todos os dias da tua vida. Que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja derramado, ó Pai, sobre a tua vida. Que ele seja purificado, transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, ó Pai, e assim nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Anísio. Deus abençoe. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vida nova, regeneração do Espírito. Tome seu assento aplaudindo a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que esta palavra possa ficar guardada em nossas vidas, em nossos corações. Chamar aqui o nosso irmão Raimundo, que vai dar um anúncio aí. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, só a todos os casais da igreja, só lembrando que no próximo sábado nós temos um encontro marcado aqui na igreja. Às 19h30, o presbítero Josué vai estar nos trazendo a palavra. É um encontro de casais. Quem não fez ainda a inscrição, até quarta-feira é possível fazer ainda, para a gente fazer as coisas organizadinhas, tá, irmãos? Então, quem não fez ainda, nos procure. Sábado que vem, dia 19, às 19h30, nós teremos um grande culto de casais aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Irmãos, a programação da semana, ela continua a mesma, mas com alteração de que no domingo, a partir das 9h, é a reunião de obreiro, ali na sede Mogi das Cruzes. Amém, irmãos? Vamos ouvir a irmã Luzia aqui. Pai, Senhor, irmãos, é que o pastor Gerivaldo vem quarta-feira pela manhã. Ele está avisando os irmãos que puderem vir, tá bom? Na oração da manhã. Amém. Chamar aqui o nosso presbítero Lápido para estar orando para o encerramento. Pai, Senhor, irmãos. A gente não tinha combinado, mas agora é a segunda parte do culto até as 10, pode ser? Então, hoje é o Dia dos Pais, né? Nós queremos parabenizá-los, todos os pais, mas antes eu quero deixar uma palavra para os papais. E está em Salmo 128, eu vou ler aqui rapidinho, não precisa abrir, tá bom? Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Então, que o Senhor possa estar abençoando aqui a cada pai, dando graça, dando paz, dando sabedoria. Vocês são os sacerdotes do lar de vocês, né? Então, que vocês possam buscar a presença do Senhor, buscar ser exemplos, né? Para os seus filhos. É muito maravilhoso ver um pai andar na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus. Amém? Nós vamos estar agora orando pelos pais. Eu gostaria de estar convidando todos os pais para estarem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Pode, avô também. Todos os pais estão aqui, né? Pode subir. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, primeiramente, que o Senhor me deu. Um pai abençoado. Pela vida do Paulo, pai dos meus filhos, que tem sido um pai abençoado, abençoador. Louvo a Deus pela vida dele. Vamos orar. Amém? Todos receberam? Então agora as mulheres, né? Mulheres de oração, mulheres abençoadas, vamos ficar de pé e orar, né? Pelos papais. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela vida de cada pai que aqui está, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida de cada um deles, Pai. Senhor, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar sabedoria. Senhor, que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus, para que eles possam, Senhor, buscar a Tua presença, para que eles venham ser, Senhor, verdadeiros adoradores, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua graça, dai sabedoria, Senhor, para que eles possam criar os seus filhos, ó Deus, no temor do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Vamos estar orando, encerrando o culto nesta noite. Aos irmãos, a gente sabe que tem alguns visitantes, né? Temos a irmã Ana, a irmã ali também atrás, temos nosso irmão. Só lembrando que temos culto na quarta-feira, às 19h45.
E temos culto pela manhã também, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, e na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Os irmãos podem estar participando. Irmãos, dia 26 também, sem ser no próximo sábado, que é o culto de casais, temos aqui o grande aniversário da UFEBRAC, tá? Então a gente conta com a presença de todos. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer por este dia em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós tivemos hoje de estar na Tua casa, Senhor. Oportunidade que tivemos aqui de orarmos juntos, de louvarmos ao Senhor juntos, de ouvirmos e sermos ministrados pela Tua palavra aqui juntos como corpo de Cristo, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter falado conosco, por ter nos chamado a atenção, Senhor Deus, para que nós venhamos todos os dias lembrarmos que o Senhor nos justificou diante do Pai, e que nós precisamos ter um comportamento, uma conduta diante de Ti digna disso que o Senhor fez por cada um de nós, e que nós possamos a cada dia estarmos regenerando o nosso coração, restaurando, Pai, o nosso amor por Ti, e venhamos ter uma vida de obediência diante de Ti. Então, muito obrigado, Jesus, por esta noite, por falar conosco. Muito obrigado, Jesus, pelos irmãos que aqui estão, pelos visitantes, por aqueles, Pai, que hoje decidiram vir à Tua casa, e aqui eu creio que foi abençoado por Ti, Senhor. Agradecemos por esses homens que aqui estão, por estes pais, e que nós possamos, Pai, sermos exemplos, Senhor Deus, dentro do nosso lar, com a nossa conduta, com a nossa fala, com o nosso comportamento, Senhor Deus, que a luz de Cristo venha resplandecer sobre nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E se Deus é por nós, e operando Ele, então salve, salve, amém, irmãos, está encerrado, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.